E aí, boa tarde, tudo bem? Pensando aí, né, no canal aí, galera falando, pô, faz um vídeo aí, professor, ajuda aí e tal, então. Para poder ajudar nossos colegas aí com exercício de conjunções, de questões de prova. Estarei fazendo um vídeo aí para ajudar a galera, beleza? Aqui, ó, temos a questão, né, Carlos Sargento da Aeronáutica 2003. Observe o período abaixo. Mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados. Não obstante, haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta. Pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos. As orações sublinhadas exprimem respectivamente circunstâncias. Se é circunstância, eu já sei que é o quê? É uma oração subordinada adverbial, certo? Ela é uma oração subordinada adverbial, que é circunstância. Tá bom. Mas, professor, me dá a dica aí para fazer essa questão. Beleza. O mal com L, ele vai ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal quando for igual a assim que. Então, aqui dá a ideia de tempo. Esse mal, quando for igual a assim que, dá a ideia de tempo. Se for ideia de tempo, vamos matar as questões. Aqui eu não tenho tempo, então detono. Não tem tempo, detono. Fiquei com duas opções. Na primeira aqui, vamos seguindo. Proporção e proporção. Os animais devem ser adestrados, ao passo que dá a ideia de proporção. Não obstante, tem uma questão muito interessante, porque se logo após a locução conjuntiva, não obstante, vier um verbo no indicativo, eu tenho uma locução conjuntiva coordenativa adversativa. Só que se vier um verbo no subjuntivo, eu tenho uma ideia de concessão. Então aqui é concessão. E pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos, nós temos uma condição. Então a resposta certa é a letra A. Na outra questão, assinale a alternativa em que apresenta uma sequência correta as conjunções coordenativas que preenchem adequadamente o texto abaixo, dando-lhe coerência. Yes, nós temos cinema. Todo mundo fala de um renascimento do cinema brasileiro. Pontinho, pontinho, pontinho. E ele, dá a ideia de quê? De soma. E ele parece incontestável, certo? Ainda falta vencer um obstáculo. Aqui está dando uma ideia de adversidade. Mas, todavia, então aqui eu tenho uma ideia de adição e aqui eu tenho a ideia de adversidade. Se eu tenho ideia de adição e tenho ideia de adversidade, vamos lá. Ideia de adição eu não tenho na letra B, eu não tenho na letra D. Eu tenho na letra A e na letra E. Assim, não é uma ideia de adversidade. Então, vamos só confirmar que para continuar resultante em sair da sua casa para assistir um filme nacional. Os filmes têm dificuldade de conseguir muitas salas. Por isso, está explicando, certo? E não conseguem perfeitamente. A letra C atende ao resultado proposto. Passando para a próxima questão, observe as orações coordenadas sindéticas, destacadas. E não fuma, e pois a temperatura diminuirá ainda mais esta noite. Ela sempre acende um cigarro e não fuma. Apesar de ser um conector, né, um síndeto, uma conjunção que é inicialmente utilizada em forma de adição, no contexto da frase, ela pode ser trocada. O macete está em quê?
trocar. Quando você puder trocar por uma outra conjunção, que é de outra ideia, aquela conjunção não é daquela ideia primária. Então, ela sempre acende um cigarro, todavia não fuma. Eu pude trocar, aqui eu tenho uma ideia de adversidade. Indo para a ideia de adversidade, eu não vou marcar nem a letra B e nem a letra C. Eu ficaria com a letra A e com a letra D. Aí aqui nós temos aquele caso emblemático do pois. Se o pois vier entre vírgulas, ele é conclusivo. Se o pois não vier entre vírgulas, ele é explicativo. Mas mais um bizu aí, professor. Além de dar a ideia de explicação, logo após terá um verbo, né? Se eu sumir com esse sujeito aqui, ó, dormirei com 2 cobertores, pois diminuirá ainda mais esta noite. A temperatura, né? Diminuirá a temperatura, enfim. Tem um verbo aqui logo após a explicação. Explicativa, letra. Marque a alternativa em que a conjunção e estabelece somente relação de quê? Relação de soma. Então, vamos lá. Entre as orações. Ia telefonar-lhe e desejar-lhe parabéns. Aqui eu posso trocar por para. Aquele macete, né? Vamos botar aqui o marcador. Trocar. Se eu posso trocar, né? Se eu posso trocar, então aqui eu posso trocar por para, tá dando ideia de finalidade. Então não é soma, então essa aqui não é. Letra B. Ninguém me disse nada. E, nossa, eu tenho uma vírgula aqui antes do E. E eu tenho uma vírgula aqui. E eu tenho uma vírgula aqui. Então, pela regra da conjunção coordenada. Conjunção coordenada. Né, eu tenho 3 conjunções coordenadas das 5 que eu utilizo sempre antes delas o que? A vírgula. Que é na adversativa, na explicativa e na conclusiva. Sempre antes delas, no período, no prosseguimento do período, tem que usar o quê? A vírgula. Então, se eu tenho o E aqui, que não está dando ideia de soma, ele vai dar ideia de que? Na frase você vai perceber tanto essa quanto a última que vai dar a ideia de adversidade. Ó. Ninguém me disse nada. Todavia, entendi de imediato. Opa, entendi, eu posso fazer o quê? Trocar. Então, o macete para você fazer essas conjunções que dão ideia de outras coisas é você trocar por aquela conjunção que é da outra subdivisão. Beleza? Então, eu não posso marcar nem a letra B e nem a letra D. O que sobrou foi a letra C. O sol ardia sobre o pasto maltratado e secava os lampiões da estrada torta. 2 orações coordenadas ligadas por uma conjunção coordenativa aditiva. Indo para a próxima questão, nós temos aqui. Assinar a alternativa que o comentário entre parênteses está adequado ao apresentado. Imaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. O conectivo sublinhado estabelece uma relação de inclusão entre os termos. Vamos ver. Analisando. Imaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. Esse ou aqui, apesar de ser uma conjunção coordenativa alternativa, ela pode ter outros significados, como no caso aqui de inclusão. Então essa aqui seria a questão correta. Vamos ver se a pergunta é: assinar a alternativa que o comentário em parênteses está adequado. Está adequado, ele quer a correta. E as outras, por que está errado? Vamos lá. Então, confiávamos nos adultos, porque todos eram pais, mães ou familiares de nossa rua. O conectivo foi empregado para estabelecer uma relação de explicação entre as orações. Relação de explicação não, aluna. Relação de causa. Nós confiávamos nos adultos, porque todos eram pais, mães ou familiares da nossa rua. Por isso que eles confiavam. A causa da confiança. A causa da confiança é porque eram mais velhos. Beleza? Então essa aqui está errada. Não podemos marcar essa.
Trabalhador digno e cumpridor dos deveres virou otário. Aqui nós temos o quê? Um verbo de ligação. Um verbo de ligação. O verbo da oração é transitivo, nem em Jerusalém, né? Nós temos um verbo de ligação, aqui eu tenho um predicativo do sujeito, tá? Filhas querendo uma cirurgia como presente por passarem de ano. O conectivo sublinhado estabelece uma relação de comparação entre cirurgia e presente? Não. Aí nós temos o quê? Uma preposição acidental. Uma cirurgia como presente. Uma cirurgia de presente. Eu pude trocar. Então o macete, né, em muitas questões de sentido, está em quê? Em trocar uma por outra. Beleza? Continuando aqui, mais uma questão da nossa querida Epicar, né? Dá seu nome de coesão à conexão interna entre vários enunciados de um texto, a qual é fruto das relações de sentido entre eles. Essas relações são manifestadas por certas categorias de palavras, as quais chamamos de elementos de coesão. A partir dessa definição e da leitura atenta do texto, considere os fragmentos abaixo a análise apresentada, né? Aí vamos ver aqui embaixo, está correto. Então ele vai querer a correta. Vamos lá. Orientar ações, mesmo quando as informações científicas for incompleta. A expressão coesiva, mesmo quando serve para evidenciar uma conexão de relação à prática das ações que serem pautadas de conhecimento científico conclusivo. Essa aí está corretíssima. Se ele quer a correta, essa está certa. Continuando aqui, prevenir o dano ao ambiente como melhor método de proteção ambiental. A palavra como introduz um termo que função adverbial estabelece sentido de conformidade. Prevenir o ambiente como o melhor, não. Conformidade, não. Não. Outra questão aqui, vamos lá. Quando o conhecimento foi limitado, assumir uma postura de precaução. É possível afirmar que a conjunção, quando além de veicular uma ideia de tempo, sugere também uma de condição. Quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. É possível assinalar a conjunção quando além de veicular uma ideia de tempo, quando sim. E sugere também uma ideia de condição. Isso, quando acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aqui está correto. Vamos lá. Alternativa que não tenha dois. Que não tenha dois. Essa aqui eu não marcaria. Essa aqui eu não marcaria. E essa aqui eu não marcaria. Sobrou essa aqui. Vamos ver a última. Manejar o uso de recursos renováveis, de forma que não excedam as taxas de regeneração. O pronome relativo que introduz uma oração adjetiva que está subordinando o substantivo forma, especificando, manejar o uso de recursos renováveis de forma que não. Então essa aqui está errada, essa aqui está errada e a resposta é a letra D. Vamos para a nossa questão aqui. Assinale a alternativa que aponta o sentido incorreto. Opa, sentido incorreto. Ele quer o que? A questão errada. Então vamos lá. Das expressões destacadas abaixo. Além de música de dança, propaga-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar um muro por eles. Adição. Além de. Correto. Vamos para a última. E outra ainda, talvez hegemônica, já assimilada por mercado, que reproduz o modelo de comportamento. De tempo, aqui seria o tempo, tá, alunos? Então está sim. Afinal, suas artes estavam relacionadas. Explicação. Sim. Por essa época. Ou por pouco antes. Não é proporção. Dá ideia de tempo. Se dá ideia de tempo, é diferente de proporção. Então, se ele quer a incorreta, a resposta é essa aqui, aluno. Beleza? Continuando aí. Questão do Colégio Naval.
que o termo pode ser usado para substituir aquele destacado no entanto, não se pode pensar na sua deficiência, sem que haja alteração de sentido. Então ele quer a questão correta. Beleza, vamos lá. Que esta educação seja prioritária e ajude a resolver os outros problemas de uma sociedade como a brasileira parece lógico. Todavia, não obstante, né, não se pode pensar que a sua deficiência depende somente das autoridades. Mas, professor, por que você colocou aqui o todavia? Porque dá a ideia de adversidade. Mas qual é a outra dica? Quando eu tiver uma ideia de adversidade aqui, que eu tenho nessa opção aqui, quando eu utilizo não obstante, eu tenho que ter um verbo no modo indicativo, logo após. Logo após eu tenho que ter um verbo no modo indicativo. Quando eu tenho um verbo no indicativo, logo após o não obstante, porque está dando uma ideia de adversidade, está corroborando com a regra, então eu posso marcar. Beleza? A última questão aqui, em qual opção o termo destacado tem a mesma classificação morfológica do que na frase? Né? O que a Marinha gosta muito, é preocupante quando sabemos que os livros são dispositivos fundamentais. É preocupante quando sabemos o que? Sabemos o que? Isto. Se eu pude fazer a pergunta, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Então, morfologicamente, em qual termo destacado tem a mesma função? Ele quer a questão correta da morfologia. Eu tenho uma conjunção. Primeiro você tem que fazer aqui, depois para ir para a questão. Beleza. Aí vai analisando parte por parte. Aquele que não sabe é que quer saber. Não sabe é quer saber. Não sabe. Aquele que. Aquele pronome. Pronome está determinando aqui o núcleo do sujeito. Aqui eu tenho um substantivo, que não é diferente de uma conjunção, porque ele quer classe morfológica igual. Nem este outro. Aqui eu tenho um pronome que é diferente de conjunção. Perguntas que nos ajudam a dialogar. Nos ajuda a dialogar perguntas. Perguntas aqui eu tenho um substantivo, que é o núcleo do sujeito, né? E o que? Pergunta, o que está dando uma qualidade. Porque pode ser pergunta fácil, perguntas fáceis, né? Fácil, difícil, né? E por aí vai. Então aqui eu tenho um adjetivo. Beleza? A quem tenham descoberto esse prazer. Aqui eu tenho também um substantivo. Quem tenham descoberto o prazer. Quem tenham descoberto o prazer. E importante, contudo. Contudo aqui está vindo deslocado, conjunção. Se eu tenho conjunção aqui, eu tenho conjunção aqui, a resposta é a letra E. É uma questão boa essa, né? Beleza? Um abraço aí.